Em primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua, para a gente dar uma olhadinha na poesia. Sempre gosto de lembrar que a poesia surge nos mais diversos meios e oportunidades, desde que a gente esteja disposto a olhar para ela. Eu, circulando como um rato de sebo, passo por um e dou de cara com um volume que diz na capa: Teresa Rita Lopes. Quem conhece alguma coisa sobre Fernando Pessoa e, mais do que simplesmente olhar para a capa do livro, presta atenção nos outros detalhes, reconhece esse nome imediatamente. Teresa Rita Lopes é uma das grandes especialistas em Fernando Pessoa, faleceu recentemente, em 2025, quando eu estou fazendo esse vídeo aqui, e está com muitas publicações por aí. Saíram algumas edições de poemas razoavelmente completos do Fernando Pessoa. Falo razoavelmente completos porque quando se trata de Fernando Pessoa, nunca dá para a gente ter certeza absoluta da completude de nada. Mas o nome dela circula. E quando eu dou de cara com um volume de poesia que traz o título dela, a curiosidade imediatamente acende. Vamos olhar para a poesia? Olha pra poesia. 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 Sim, Teresa Rita Lopes é um nome conhecido de qualquer pessoanista, profissional ou entusiasta que exista por aí. Quem presta atenção de verdade nos livros já deu de cara com o nome dela associado a esse autor. Ela tem uma das teses mais instigantes sobre o Fernando Pessoa, defendida na Universidade de Paris, atentando para o teatro do ser de Fernando Pessoa. E por isso, o volumezinho, os dedos, os dias, as palavras, que caiu sob as minhas vistas num dos diversos passeios por sebos aqui na cidade de São Paulo, me fez brilhar os olhos. Comprei imediatamente, porque, para variar, o livro estava com um preço super barato, já que o nome dela não é tão famoso assim em outros lugares, e comecei a encontrar uma série de poemas muito delicados, muito bonitos, muito sutis e todos com um traço estilístico que eu vou procurar ressaltar aqui ao longo da leitura, que vale a pena ser olhado de perto. Para isso, eu vou pegar um trecho. Os poemas são razoavelmente longos, e longos porque eles são divididos em grandes blocos. Eles são conjuntos de vários poemas. O próprio título já sugere, são 3 grandes ciclos: o ciclo dos dedos, o ciclo dos dias, o ciclo das palavras. Num ciclo significativamente intitulado A Procura de Mim, significativamente, porque, claro, quem mexe com Fernando Pessoa tem, evidentemente, um questionamento sobre a sua própria identidade também. Nesse conjunto, eu pego o segundo ciclo. De repente, o gesto mínimo por onde, em nosso corpo, somos nós. Reencontrar debaixo da pele do tempo essa coisa única, mínima que somos, que possuiu outros lugares, que ocupou outro chão, que bebeu outro ar, que palpou outras coisas, que ficou inalterável no subterrâneo mar do corpo, que, de repente, aflora e rompe, desabrocha, a cumprir cósmicos primordiais caminhos de água e seiva e fogo.
A minha leitura ficou entrecortada porque a própria construção material, a construção gráfica do poema, sugere esse entrecortado. Aqui ao final eu sempre coloco o poema inteiro para ser relido, porque muito mais importante do que ler é reler. E lá é possível observar melhor essa construção. Agora, essa construção que na verdade não é única deste texto, ela está presente na maior parte dos textos do livro, ela é bastante significativa neste poema aqui. Só um parênteses, isso não quer dizer que a Teresa Rita Lopes só mexa com esse tipo de versos extremamente curtos, quase monoglóssicos, quase com uma única palavra, mesmo porque tem uma série de sonetos aqui ao longo do texto, mas a mim interessa este verso curto. Por que o verso curto me interessa aqui? Porque ele ecoa o próprio assunto do poema, que começa falando sobre o gesto mínimo. O gesto mínimo aqui vazado no verso mínimo. O verso que é muitas vezes um único pé no sentido greco-romano da palavra. O pé é a unidade mínima de ritmo que organiza a poesia clássica. A Teresa Rita Lopes, sim, como qualquer pessoa que conhece Fernando Pessoa, acaba conhecendo também a poesia clássica, mesmo que ela diga que não pensava nisso, a gente sabe que tem esse eco, o mínimo. E é o que mínimo aqui? O gesto mínimo por onde somos nós. Aquela coisa que é muito peculiar, aquele jeitinho de falar, aquele jeitinho de se mexer, aquele gesto de olhos, aquele movimento de mãos, aquela fala sempre repetida, aquele tom de voz que identifica qualquer um e que muitas vezes é 100% inconsciente. O que ela propõe no poema é que esse espaço, esse gesto, esse pé constitutivo da pessoa, ele eclode sob a pele do tempo e é aí que a gente vai revelando o que sempre fomos. A coisa mínima que se identifica. E aqui é uma estrofe que acaba no final aqui do episódio, quebrada por causa do espaço que eu tenho, mas que é todo um conjunto de perguntas, respostas, de anáforas, que é bastante significativo. Que possuiu outros lugares, que ocupou outro chão, que bebeu outro ar, que palpou outras coisas. Com o tempo passado, porque o que a gente é hoje está pulsando naquilo que a gente foi. Um poema bastante bonito sobre a identidade, reconstruindo essa identidade móvel, mas ao mesmo tempo fixa. O que fixa? A experiência, o passado, a memória, mas não a memória consciente, a memória inconsciente do gesto, a memória inconsciente do olhar, a memória inconsciente dos lugares que a gente viveu, que a gente foi, que a gente habitou, porque ele ficou no subterrâneo do corpo. Veja que é muito mais do que a memória impalpável, do que a memória abstrata, mas é o corpo. O próprio corpo é a gente. O próprio corpo é a nossa identidade. E que desabrocha, surge, que a gente reconhece imediatamente e que cumpre esses caminhos cósmicos primordiais para terminar nessas 3 palavrinhas que são 3 versos independentes de água e seiva e fogo. Uma sequência brilhante de água, o móvel, o fluxo, o impalpável, o informe, que se mistura com a ideia da seiva, e a seiva que é quase a água, mas é a água fértil, é a água nutritiva, para terminar no fogo, outro impalpável, que na verdade sobe, que, de novo,
eclode, que incendeia, mas ilumina, e todas essas coisas que dão a entender antes um caminho mais ou menos possível, que é a água escorrendo, a seiva atravessando o corpo, vem o fogo que quebra essas coisas. Uma sequência brilhante desses pequenos gestos, dessas pequenas identidades, desses pequenos pés que constituem o indivíduo, como os pés constituem a própria poesia. Muitas vezes eu poderia escolher aqui, e eu acabo tendo a tendência, de olhar para os poemas que falam sobre a própria poesia, sobre a própria construção, porque é o meu gosto particular, porque é o meu pé, é o meu movimento. Mas a poesia ultrapassa isso. No caso aqui da Teresa Rita Lopes, um poema que fala sobre como essa poesia ultrapassa a própria identidade e ela se revela no pequeno gesto. Você já prestou atenção nos gestos pequenos que te compõem? Ou nos gestos pequenos que compõem os outros? Às vezes é mais fácil identificar esses gestos. É isso, a matéria meio impalpável da identidade, a matéria meio impalpável do ser, o próprio ser único que nós somos. Somos por quê? Porque nós somos essa combinação única desses gestos, desses pés, desses ritmos, dessa poesia.